Olá, gente! Vamos para mais uma aula. Gente, correção da atividade, certo? Atividade sobre descrição, ok? Espero que todos vocês estejam bem, certo? Vamos lá, vamos prestar atenção. O momento é esse, é o momento de estudar. Espero que todos vocês estejam bem, ok? Vamos lá? Ó, gente, mas antes eu vou relembrar para vocês, ok? Então, gente, presta atenção com relação à descrição. A descrição A descrição objetiva pressupõe uma postura de distanciamento emocional. Distanciamento emocional do sujeito, certo? Em relação ao objeto. O que possibilita que o sujeito apreenda e descreva o que vê com exatidão e fidelidade ao real. Certo? Ó, vamos lá. A descrição subjetiva, né, por sua vez, pressupõe uma postura de proximidade emocional, certo? A descrição objetiva, ela distancia. Já a descrição subjetiva, ela aproxima, certo? Do sujeito em relação ao objeto. Olha só, a descrição subjetiva, por sua vez, pressupõe uma postura de proximidade emocional do sujeito em relação ao objeto. Nela predomina, portanto, uma percepção menos precisa e mais contaminada pelas sensações, pelos sentimentos e opiniões do sujeito. Gente, preste atenção. Vamos estudar e praticar a descrição subjetiva, inicialmente por meio da leitura de um tipo de texto em que ela aparece de forma exemplar, texto poético. Em seguida, vamos fazer um trabalho comparativo entre ambos os tipos de descrição, certo? Vamos lá? Estão preparados? Vamos lá, ó, vamos lá. Gente, começando com a experiência de leitura. Nossa, quase não sai. Vamos lá, experiência de leitura. Janela. Janela, palavra linda, janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira, à toa pintada. Janela, jeca e azul. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta, por onde vi o casamento da Anita, esperando o neném. A mãe do Pedro Cisterna, urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ó, janela contra mela, brincadeira de ladrão. Claraboia na minha alma, olho no meu coração. Vamos lá? Vamos agora para a nossa interpretação. Olha, gente, Adélia Prado, autora do poema Janela, é uma escritora mineira da cidade de Divinópolis. Sua obra revela, de forma lírica, ou seja, de forma apaixonada, a beleza das coisas mais simples e cotidianas, certo? Ó, um texto poético, ele precisa ser lido e relido, se possível, em voz alta. Leia e releia o poema e comente com seus colegas. Vamos lá? Vamos de novo mais uma vez? Vamos comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Janela. Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa pintada. Janela, jeca, de azul. Eu pulo você para dentro e para fora. Monto a cavalo em você. Meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta. Por onde vi o casamento da Anita esperando o neném. A mamãe do Pedro Cisterna urinando na chuva. Por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer ao meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ó, janela contra mela, brincadeira de ladrão, claraboia na minha alma, olho no meu coração. Gostaram? Vamos lá. Letra B. Repare que o livro no qual o poema foi publicado chama-se Bagagem. Discuta com os colegas, né,
o significado dessa palavra e dê sua opinião sobre o significado que aparece mais adequado ao contexto. Bom, gente, presta atenção. Vamos lá, vamos comigo, vamos debater agora. Ei, presta atenção. Bagagem. Bagagem pode significar o quê? Figurativamente, o conjunto das obras de um escritor. É possível? É, né? Nesse caso específico, a palavra pode se referir também ao conjunto de poemas existente no livro e também ao conjunto de vivências transfiguradas em poemas. Veja só, você pode dar alguma outra definição. Essa atividade ela é perfeita para trabalhar em sala de aula e aí a contextualização. Mas não se preocupe que vamos fazer isso sim, eu tenho certeza. Vamos lá? Vamos para a segunda questão. Agora, compare o título do poema com o primeiro verso, observando que esse verso ele focaliza não o objeto, janela, mas a palavra que o nomeia. Vamos lá, letra A. Podemos afirmar que o primeiro verso anuncia ao leitor que o poema é uma descrição subjetiva, quer dizer, centrada nas impressões sensoriais, no sentimento e nas opções do sujeito. Justifica essa afirmação? Gente, presta atenção. A presença do adjetivo linda, que expressa uma opinião do poeta sobre a palavra janela, mostra a subjetividade da descrição, certo? A letra B, ainda na segunda questão, diz assim: transcreva outro verso do poema que confirme a resposta que você deu à questão anterior. Gente, todos os versos do poema podem ser utilizados para a elaboração dessa resposta. Qualquer um que você pegar se encaixa direitinho. Então, se você pegou qualquer um verso, não se preocupe que está correto. Ok? Vamos lá, vamos seguir? Vamos para a terceira questão. Olha, gente, o poema é um tipo de texto caracterizado pela presença de recursos sonoros, como as rimas, e também por imagens plásticas, visuais e belas e expressivas, né? Visuais, belas e expressivas. Então, vamos lá, presta atenção. Em janela é o bater... Perdão, vamos lá, vamos voltar. Em janela é o bater das asas da borboleta amarela. A repetição da vogal aberta afina o ouvido do leitor, principalmente por meio de uma rima interna. Vamos identificá-la? Gente, as palavras que rimam são janela e amarela. Vocês fizeram assim? Essa foi fácil, né? Porque ele pede a rima. Então, janela, amarela. Essa foi fácil. Letra B. Repare que o verso... É a letra B mesmo, gente? É. Repare que o verso no qual aparece a rima interna apresenta uma imagem plástica ou visual. De quem, gente? De janela. Que indica a ideia de movimento. Tranquilo até aí, né? De que imagem se trata? Como ela indica essa ideia? Então, vamos lá. Gente, tá perguntando de que imagem se trata. Gente, a imagem é bater das asas. Aí, como ela indica essa ideia? Gente, ela indica a ideia de movimentação, a ideia de movimento por meio das asas, por meio do verbo bater. Bater do quê? Bater das asas. Certo? Repetindo, a imagem é bater das asas. Ela indica a ideia de movimento por meio do verbo bater, ou seja, bater das asas. Ok? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos para a quarta questão? Nos dois versos iniciais, o eu lírico ele enfoca a palavra janela. Até aí tranquilo, né? Sem se referir a um objeto específico. No entanto, a partir do terceiro verso, ele descreve uma janela em particular. Como é essa janela? Eu acho que vocês acertaram.
É uma janela de madeira pintada de azul. É uma janela de madeira pintada de azul. Vocês acertaram? Ô, Glória, tenho certeza que sim. Vamos lá, letra B. Repare que na expressão janela jeca, destaca-se a literação ou a repetição do fonema consoante J. O que essa expressão informa ao leitor sobre o objeto descrito? Vamos lá? Essa expressão mostra que o objeto descrito é simples, bem caipira. Dialeto caipira mesmo, bem caipira. Certo? Tranquilo? Vamos lá? Essa é a letra B, né? Vamos lá. Quinta questão. Em janela sobre o mundo aberta, em janela sobre o mundo aberta, em janela sobre o mundo aberta. É isso, gente? Tá correta. Por onde vi, reafirma-se que o sentido da visão é o mais explorado ao longo do poema. No entanto, agora se trata da visão de coisas lembradas, rememoradas. Letra A. Que versos recriam a infância do sujeito poético? Gente, essa todo mundo acertou, tenho certeza. Eu pulo você para dentro e para fora. Monta a cavalo em você. Meu pé esbarra no chão. Só isso. Repetindo. Eu pulo você para dentro e para fora. Monta a cavalo em você. Meu pé esbarra no chão. A letra B diz o seguinte. Que expressão presente no poema indica ao leitor o sujeito do verso. Minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Gente, qual foi a expressão? Meu bem. Põe entre aspas, viu? A expressão meu bem. Certo? Vamos lá? Posso seguir? Sexta questão. Note que a janela descrita no poema se animiza, ou seja, transforma-se de objeto em sujeito por meio do tom da efetividade dominante em cada um dos versos. Letra A, gente. Esse foi um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Letra A. Em quais versos se percebe melhor o tom de conversa entre o sujeito poético e a janela? Gente, no 5º e no 12º verso. Certo? No 5º e no 12º. Fala assim mesmo. Letra B. Pesquise no dicionário o significado das palavras claraboia e interprete o verso em que ela aparece. Gente, essa também foi fácil, né? Claraboia é qualquer fresta ou abertura que deixe entrar a luz. Sendo assim, no poema, a janela é uma fresta, uma abertura de luz, que metaforicamente ilumina a alma do eleitor. Ai, gente, bem poético, bem profundo, né? Agora é imaginar, fechar o olho e imaginar, cair no mundo da poesia. Ai, gente, eu tô romântica. Vamos lá. Letra C. Transcreva outro verso cujo sentido se assemelhe, ao do verso que você interpretou, chegando à conclusão pessoal sobre o que é janela para o sujeito poético. Gente, essa daí fica a critério de cada um, certo? Essa daí fica a critério de cada um. E eu agora só vou falar para vocês com relação ao texto e contexto. Lendo o texto e respondendo as questões apresentadas, você percebeu a riqueza expressiva e a beleza do poema de Adélia Braga. Olha, gente, esse exemplo mostra que os textos poéticos são, em primeiro lugar, exercícios lúdicos com a linguagem, sempre múltiplos e desafiadores, apresentando inúmeras possibilidades de leitura. Conseguir decifrar os significados dos poemas, perceber seu jogo de linguagem e a recriação que fazem de temas e de momentos essenciais da vida de cada um de nós, um passo decisivo no processo de enriquecimento da própria linguagem, da própria capacidade de expressão. Certo, gente? Vamos lá, vamos comigo? Vamos agora para a primeira questão
onde diz assim, com relação à produção, não é isso? Mas antes eu vou falar para vocês com relação à descrição subjetiva. Você percebeu que o título do poema nomeia determinado objeto, que é o que, gente? Janela. Entretanto, desde o primeiro verso, o poema se constrói subjetivamente, ou seja, destacando não o objeto, mas as impressões e os sentimentos que nele desperta no sujeito poético. O verso janela, palavra linda, ilustra esse procedimento acrescentando a ele algo de importância vital para o entendimento de qualquer poema. A ênfase no universo da linguagem, a sensibilidade de explorar a sua beleza plástica e sonora. Gente, para os poetas, antes de dizerem as coisas dos homens e do mundo, as palavras são em si mesmas um mundo repleto de imagens, de imaginação, de ritmos e melodias. Perceba, por exemplo, que os versos finais do poema condensam o tom de proximidade emocional entre o sujeito e o objeto, que é predominantemente nesse texto. Olha, gente, onde diz assim, ó janela contra mela, brincadeira de ladrão, claraboia na minha alma, olho no meu coração. Certo? Agora vamos para a questão da página 64. Nossa última página de correção, não é isso? Vamos lá? Vamos lá. Ó, nós temos aí na leitura compreensiva, texto 1, para responder a primeira e a segunda questão. O texto 1, ele diz o seguinte, vestia uma vistosa roupa de palhaço, as mãos enluvadas, envolvendo uma bola de gomos colorido. Na cabeça levava um chapéu alto, sob o qual, em meio aos tufos de cabelos azuis, cintilava um rosto muito branco, com uma bola vermelha no nariz. Era quase de tamanho natural, o que por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura, um desses artistas de rua que se fingem de estátua para ganhar dinheiro. Mas não, sua imobilidade era tamanha, tão grande palidez em seu rosto, que não podia ser. Trazia os olhos fechados e suas pálpebras pareciam feitas de cera. Não havia carne, nem músculo, nem vincos naquela face, nem suas mãos ao seu corpo traíam qualquer movimento, qualquer mínimo tremor. Além do mais, o que faria ali, naquele largo sombrio, abandonado de transuentes? Não, só podia mesmo ser boneco. Só podia mesmo ser um boneco. Repare que o texto tem como foco não o sujeito, mas o objeto descrito. Ele apresenta detalhes precisos sobre sua roupa, né? Suas mãos, sua cabeça, seu chapéu, seu rosto, seu tamanho, sua imobilidade inquietante. Trata-se, portanto, de uma descrição predominantemente o que? Objetiva. Embora o texto lido seja uma descrição objetiva, há passagens em que se percebe a presença da subjetividade do autor. Vamos identificar essas passagens, onde diz assim: o que por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura. Repetindo, o que por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura. A segunda questão diz assim: você acha que o objeto descrito no texto é mesmo um boneco? Agora fica aí a interrogação, certo? Cada um vai dar sua opinião, cada um vai dar sua resposta, ok? Vamos lá? Ó, presta atenção. Texto 2, né? Não era uma manhã alegre, eu acordara um pouco acabrunhada e antes de sair olhar pela janela, a estreita janela do meu quarto, de onde via apenas telhados, paredes e uma nesga de céu, acima de confusão de fios e antenas. No prédio bem em frente ao meu, o revestimento vibrava de luz, mas os vidros refletiam um céu esbranquiçado. Triste, olhei para cima e vi uma névoa engolir o azul, deixando o mundo monocromático. Eu já estava atrasada para o trabalho, e como era dia de feira e não haveria onde estacionar, teria de ir a pé. Portanto, não podia perder mais tempo.
Foi assim, portanto, sem muita cor nos olhos ou na alma, que saí de casa naquela manhã. Observe que desde a primeira frase do texto, o sujeito que descreve a manhã atribui a ela os seus sentimentos. Não era uma manhã alegre. No decorrer da descrição, podemos observar outras marcas que revelam a proximidade emocional tão intensa do sujeito em relação ao objeto, que ambos se confundem. Como fica claro o fragmento, um céu esbranquiçado, triste. Temos aqui, portanto, um exemplo de descrição subjetiva. Primeira questão. Transcreva o fragmento do texto que mostra de forma mais implícita que o foco dessa descrição está no sujeito e não no objeto. Quando diz assim: foi assim, portanto, sem muita cor nos olhos ou na alma, que saí de casa naquela manhã. E a segunda questão diz o seguinte: repare que nesse texto há uma janela, o que nos permite recordar a janela descrita por Adélia Prado no poema que estudamos. Que sentimento do sujeito as duas descrições revelam? Gente, enquanto no poema de Adélia Prado a descrição revela alegria e afetividade, no texto de Heloísa Seixas, ela revela tristeza, depressão. Contraditório, né, gente? E aí, fica agora para vocês exercitarem a produção. Leia perfeitamente o que está sugerido aqui na página 65 e uma boa atividade. Espero que todos vocês tenham feito a correção direitinho. Qualquer coisa é só repetir, certo? Voltar ao vídeo, pausar, fazer a correção perfeitamente. Gente, fiquem com Deus e até a próxima aula, certo? Tchau, tchau. Estou com saudades de vocês, viu? Um cheiro. Tchau.